Eu não tive tempo de pensar. Eu só vi o vulto se aproximando pela calçada molhada e, antes que pudesse reagir, senti a mão áspera dele agarrar meu braço com força. Meu corpo inteiro gelou. O cheiro forte de suor e rua invadiu minhas narinas, misturado ao odor de álcool que saía de sua boca. "Solta!" Gritei, mas minha voz saiu fraca, engasgada, quase sem ar. A rua parecia parar. O som dos carros ao longe se dissolveu, e tudo que eu escutava era a respiração dele, ofegante, descontrolada. Meu coração disparava tão alto que parecia ecoar nos meus ouvidos. Eu tremia da cabeça aos pés tentando me soltar, mas a mão dele era como ferro. Vi seus olhos pela primeira vez. Não eram os olhos de um estranho comum. Havia dor, havia desespero, havia algo que parecia implorar por atenção mesmo dentro daquele gesto violento. Eu não sabia se sentia medo ou compaixão, mas uma coisa era clara. Ele não era apenas um mendigo perdido na rua. "Por favor", ele murmurou, mas não conseguia entender o resto. As pessoas começaram a notar. Uma mulher atravessou a rua correndo. Um homem parou com o celular na mão, pronto para filmar. Murmúrios surgiram como um coro de julgamento. Um mendigo atacando? Alguém chama a polícia. E eu ali, presa, sem saber se ele queria me ferir ou me mostrar algo. Minha respiração ficou curta, meu corpo inteiro suava. Eu senti o chão escapar, as pernas bambas quase me traindo. Um impulso de desespero me fez puxar o braço com toda a força, mas ele segurou ainda mais firme. Foi nesse momento que percebi. Ele não estava tentando me machucar. Ele estava tentando me mostrar. Entre seus dedos sujos, havia um objeto pequeno, quase escondido, mas brilhando à luz fraca do poste. Parecia uma medalha, ou talvez um pedaço de metal antigo. O olhar dele desceu até aquilo, e depois voltou para mim, como se pedisse que eu entendesse. Meu coração pulou. Eu não sabia por quê, mas aquele objeto me parecia familiar, como algo que eu já tinha visto em algum lugar da minha infância. "Você precisa ver", ele sussurrou, a voz falhando. Minhas mãos tremiam ainda mais. A rua agora estava cheia de olhos sobre nós. Uns gritavam para que eu me defendesse, outros para que alguém o derrubasse. Eu, no entanto, estava paralisada, não apenas pelo medo, mas pela sensação de que aquilo não era um simples ataque. Senti as lágrimas começando a queimar nos meus olhos. A cada segundo, o mundo girava mais lento, como se tudo estivesse convergindo para aquele momento. E foi ali, com o braço preso, o suor escorrendo pelo meu rosto e aquele objeto brilhando entre os dedos dele, que eu entendi uma coisa terrível. Não importava o que fosse. Minha vida não seria mais a mesma depois daquela noite. O silêncio que veio depois foi quase pior do que o ataque. Eu estava parada, o braço ainda latejando onde ele me segurara, e todos ao redor me olhavam como se esperassem minha reação. O mendigo agora estava no chão, contido por 2 homens que surgiram da multidão. Ele não resistia, apenas respirava fundo, como se tivesse gasto suas últimas forças ao me agarrar. Eu não conseguia desviar os olhos do que vi em suas mãos antes de soltá-lo. Aquela pequena medalha, gasta pelo tempo que refletia a luz do poste. Não era uma medalha qualquer. Eu conhecia aquele símbolo. Eu tinha visto quando criança, guardado dentro de uma caixa antiga da minha mãe. O detalhe gravado, um sol partido, ao meio, me fez sentir um arrepio subir pela espinha. "Senhora, a senhora está bem?" E alguém perguntou, mas minha garganta estava seca demais para responder. Eu só conseguia olhar para ele. "Você precisa ouvir." Ele balbuciou tentando se erguer, mas os homens o empurraram de volta ao chão. A multidão se dividia entre indignação e curiosidade. Alguns queriam entregá-lo à polícia imediatamente. Outros apenas observavam em silêncio, como se intuírem que havia mais naquela cena. Eu, no entanto, sentia um nó no peito. Aquilo não era um acaso. Aquele objeto nas mãos dele me ligava ao meu próprio passado. Minha mãe havia me dito que aquela medalha nunca deveria ser tocada. Quando perguntei, ela desconversou. Disse apenas que era coisa de família que trazia lembranças ruins. Eu cresci sem entender, mas agora, ali diante de todos, ela ressurgia como uma prova. Incompleta, mas inegável. "Deixem ele falar!" Ouvi minha própria voz, mais firme do que eu imaginava. Alguns me olharam com espanto. Por que eu, a vítima, queria ouvir um mendigo que acabara de me atacar? Mas eu sabia que havia algo enterrado naquela noite que precisava emergir. Um senhor de cabelos brancos se aproximou e tentou me acalmar. "Moça, você está nervosa. Não dê atenção a delírios de gente de rua. Ele não tem nada para oferecer."
Mas antes que pudesse me convencer, o mendigo ergueu o braço e mostrou novamente a medalha. Seus olhos, marejados, se fixaram nos meus como se gritassem uma verdade, que ele não conseguia pronunciar em voz alta. Não é delírio, disse outro homem ao fundo que parecia conhecer a história. Isso já aconteceu antes. O burburinho aumentou. Meu corpo tremia. Minha respiração curta, a boca seca. Tudo dentro de mim dizia que aquele objeto escondia segredos que ninguém queria revelar. A pressão da multidão me esmagava. Julgamentos, olhares, acusações veladas. Eu sabia que não havia retorno. O peso daquele momento caía sobre mim como uma sentença invisível. E foi quando olhei de novo para a medalha que compreendi. Aquele pedaço de metal não era apenas uma lembrança esquecida. Era a chave para algo que poderia destruir tudo o que eu conhecia. Eu sabia que o pior ainda estava por vir. O instante em que a medalha caiu no chão pareceu suspender o tempo. O som metálico ecoou pelo asfalto molhado como se fosse um sino anunciando o fim de algo maior do que todos nós. Todos se calaram. Até os carros que passavam pareciam ter parado, como se o mundo aguardasse a revelação. Me aproximei devagar. Cada passo parecia pesar toneladas. Meu coração batia tão forte que eu temia que todos pudessem ouvir. Ajoelhei-me e, com a mão trêmula, toquei o metal frio e sujo. Ao virá-lo, vi a inscrição gravada atrás. O mesmo nome da minha família. O choque me atravessou como uma lâmina. Era impossível negar. Aquele mendigo não era apenas um estranho. Ele tinha uma ligação direta comigo. Eu levantei o olhar, e nossos olhos se encontraram. Ele estava em prantos, sem forças para falar, mas sua expressão dizia tudo. Ele carregava um segredo que tinha sido enterrado, junto com a história da minha família. É verdade, murmurou a voz do homem de cabelos brancos que antes tentara me distrair. Seu rosto agora estava pálido. Vocês precisam saber quem ele é. As pessoas se aproximaram ainda mais, formando um círculo. O mendigo, entre soluços, conseguiu articular as palavras. Eu fui jogado fora! Como se nunca tivesse existido. Mas a medalha era a prova. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Eu me lembrava das discussões abafadas da minha mãe, das portas trancadas, das frases cortadas pela metade. Havia algo que ela nunca quis contar. Agora, ali diante de todos, a verdade se escancarava. As mentiras que sustentaram minha infância ruíam diante de mim. Ele não era apenas um mendigo. Ele era meu sangue. Um irmão renegado, esquecido, transformado em fantasma vivo pelas escolhas da família. Um grito de espanto percorreu a multidão. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras apenas baixaram a cabeça, como se presenciassem algo sagrado. Eu não conseguia me mover. Era como se a rua tivesse se transformado em altar, e todos nós estávamos diante de uma confissão maior do que suportávamos. Respirei fundo, tentando encontrar forças. Eu precisava decidir. Negar o que via, recuar para o conforto da mentira, ou aceitar aquela revelação e enfrentar o peso que ela trazia. Minhas mãos tremiam quando segurei a medalha contra o peito. O silêncio reinava. Era tão denso que parecia uma presença viva, sufocando todos ao redor. Então, olhei para ele e, com a voz embargada, pronunciei. Você nunca mais vai estar sozinho. Um soluço coletivo percorreu a roda de pessoas. Alguns se ajoelharam. Outros levantaram as mãos para o céu. Era como se todos tivessem entendido que aquela cena não era apenas minha, mas de todos. Uma redenção pública. Um segredo finalmente exposto à luz. Naquele momento, com a medalha quente entre meus dedos e a multidão em silêncio, compreendi. Minha vida tinha se partido em duas, e nada jamais voltaria a ser igual.